Marie del Priore. Do outro lado, a história do sobrenatural e do espiritismo. 3. Outras manifestações do além: curandeiros, cartomantes, exorcista. O misterioso sono. Prende seu aspecto demoníaco e misterioso sono do sonambulismo, decretavam os doutores. Tudo começou com as sessões de magnetismo introduzidas na França por Antoine Mesmer, as quais ganharam aficionados nos primórdios do espiritismo. Os primeiros sintomas eram langor e sonolência, agravados pelo silêncio e pela escuridão da sala, onde se realizava a operação. A seguir, gemidos do paciente em ataque de sonambulismo. Esse era um fato evidente, diziam os médicos. Era possível provocar sonambulismo em indivíduos portadores de certa neurose de natureza especial. Para provocá-lo, bastava, muitas vezes, um pequeno abalo do sistema nervoso. Em meio minuto, podia-se adormecer quem já tinha sido magnetizado. Passes com as duas mãos eram realizados na frente do rosto do paciente. Sua fisionomia perdia, então, a mobilidade e ficava sem expressão. Os membros entorpecidos impediam qualquer tipo de movimento, enquanto sensações vagas de calor e frio atacavam-lhe o corpo. Os olhos não mais se abriam e as pálpebras pendiam pesadas. A respiração era calma e lenta, enquanto o corpo parecia congelado. Proximidade com as endemoniadas. Sim, pois podia-se espetar um sonâmbulo que ele não reagiria. Se antes tivesse dores, elas cessavam. Se ouvisse falar de assuntos tristes, chorava. Era capaz de relatar o que via em sonho. A linguagem se aprimorava e exprimia todos os sentimentos que liam a alma. Os sintomas da esquisita moléstia não atacavam apenas mulheres histéricas, mas também homens. Era possível que os sonâmbulos rasgassem a cortina do futuro e desvendassem mistérios graças à lucidez que adquiriam no sono. Para alguns médicos, tudo não passava de fábula. As simples palavras sonambulismo os fazia sorrir diante do que consideravam uma velhacaria. Os sonâmbulos que se exibiam em feiras e teatros não eram lúcidos, mas doentes. Seu lugar, o hospício de doidos. Para eles, o sonambulismo era uma moléstia que, sem produzir alienação mental propriamente dita, perturbava profundamente as funções da inteligência. Mas essa era apenas mais uma opinião dos que opunham ciência e sobrenatural. Pois, num dos maiores hospitais de Paris, o La Salpêtrière, o neurologista Dr. Charcot hipnotizava para sonambulizar. Com as mãos apoiadas na cabeça das histéricas, massageando-as suavemente, deixando-as mover os braços à vontade, Charcot as adormecia. Ele reabilitou a hipnose como objeto de estudo científico para tentar tratar a histeria, descrevendo seus aspectos somáticos. O sonambulismo ganhava suas cartas de nobreza. Porém, bem antes de Charcot, desde o fim do século XVIII, na Europa, os doentes recorriam a sonâmbulas, posteriormente chamadas de médiums, para diagnosticar seus males, medicá-los ou prescrever remédios. Magnetizadores as punham em estado de lucidez para suscitar sua clarividência. Pouco a pouco, muitas se auto-hipnotizavam ou modificavam seus estados de consciência para trabalhar sozinhas. E usavam sua vidência tanto para curar quanto para predizer o futuro. O sonambulismo inseria-se, assim, na cultura popular ao lado de outras tradições de cura, mas com um plus, tinha um caráter científico. E, mais do que benzedeiras ou curandeiras, as sonâmbulas faziam sombra a muitos médicos. As sonâmbulas se queriam filhas da novidade, da vida urbana, do progresso. Sua inserção popular lhes garantia sucesso. Elas cuidavam dos doentes com um vocabulário simples de compreender. Usavam remédios fáceis de aplicar. Algumas buscavam uma dimensão moral ou espiritual para seu trabalho, apostando na criação de novos laços sociais neste outro mundo. A profissão de sonâmbula lúcida surgiu na segunda metade do século XIX, confundindo-se com outras funções exercidas pelos médiuns ou curandeiros. O nome custou a se firmar, pois sua atividade se queria racional, um símbolo dos avanços da ciência por meio do magnetismo, método ungido pelo Dr. Charcot. Na maioria dos anúncios de jornal, porém, seu ofício aparecia ligado não ao tratamento da histeria, mas à vidência. O filósofo alemão Hegel, em seu Filosofia do Espírito, volume 3 da Enciclopédia de Ciências Filosóficas, foi mais longe e aceitou a hipótese de uma capacidade de clarividência em certas pessoas. E considerava o sonambulismo uma doença da alma que permitia escapar do poder da consciência.
Intelectuais inseridos nas correntes espiritualistas saídas de movimentos teosóficos também se interessaram pelo sonambulismo. Em suas mãos, as sonambulas mais sensíveis se tornavam instrumentos para responder às perguntas feitas a Deus ou aos mortos. Na prática do sonambulismo, cresceu a importância das mulheres. Kardec tinha grande simpatia por elas e por sua educação. Elas foram uma legião muito respeitada nos Estados Unidos, onde nomes como Cora Scott e Achisa Sprague, pioneiras do feminismo e do espiritismo, se impuseram. As visões, muitas vezes, vinham da infância, como descrevia Miss Cook, jovem inglesa. Tenho 16 anos de idade. Desde a minha infância vejo espíritos e ouço-os falar. Tinha o costume de sentar-me a sós e conversar com eles. Eles me cercavam e eu os tomava por pessoas vivas. Como ninguém os via nem ouvia, meus pais procuravam inculcar em mim a ideia de que tudo era produto de minha imaginação. A visão das sonâmbulas explorava os mundos extraterrestres e se comunicava com espíritos. Elas eram capazes de descrever suas vidas, organização social e comunidades. Elas falavam e escreviam sobre assuntos diversos. Buscavam transformar a vida física e moral dos homens sobre a Terra, prometendo-lhes um mundo melhor na eternidade. Tudo isso lhes dava um papel diferenciado numa sociedade em que as regras morais lhes interditavam um papel público. E o Jornal do Comércio anunciava: sonâmbula dá consultas todos os dias pelo preço de 15 contos de réis. Informar-se na rua 7 de setembro no 33, das 11 horas às 3 da tarde. Muitas vezes, era o marido quem oferecia os serviços da mulher. Consultas com sonâmbulas, diferentemente de cartomantes e curandeiras, eram coisa para gente rica. Elas cobravam caro e recebiam em ambiente luxuoso. Os 15 contos de réis de consulta representavam parte considerável do orçamento de uma família modesta que comprava calça e paletós a 7 contos de réis e uma dúzia de cervejas a 2 contos de réis. As consultas eram longas e havia prestígio em ser sonâmbula. Dores reumáticas, amenorreias e males de estômago eram com elas mesmas. Diagnósticos sobre a espessura do sangue, muito fino, grosso, granuloso, em bola, congestionado, também eram sua especialidade. O truque para dormir, sem as massagens do Dr. Charcot. Olhar para um copo d'água, uma bola de cristal, um espelho ou um cristal de quartzo. Algumas sonâmbulas eram convidadas a animar soiréis, festas, na casa de gente rica, onde todos lhes faziam a mesma pergunta: o que virá?